Muito bom dia. Nossa, mas que bom dia tão horrível. Bom dia. Bom dia. Afinal, queremos viver feliz em família. É assim que a gente dá bom dia em casa, quando acorda. Meus amigos, uma alegria imensa poder estar aqui no Congresso. Cumprimentamos carinhosamente a cada um de vocês, os nossos estimados também, Alberto, nossa querida Ana, que se apresentou aqui tão ricamente. Eu espero poder dar alguma contribuição, alguma reflexão, que se não para resolver alguns conflitos, mas para criar outros. Gostaria que nós saíssemos daqui, não gostaria que ninguém saísse aqui em paz. Saíssemos todos com aquela espada do Evangelho, com um certo incômodo, visando, evidentemente, alguma transformação positiva em nossa vida. Quem aqui deseja viver bem em família, viver feliz em família, levante a mão. Ótimo, graças a Deus, porque tem gente que já desistiu, não é? Então nós ainda queremos. Então vamos trocar algumas ideias. Eu procurei trazer essa imagem, porque quando nós pensamos em viver bem em família, a ideia inicial é de família daquele reclame, aquele comercial de margarina. Já perceberam? Lembram? Todo mundo feliz, às 7 horas da manhã, sorridentes, falantes, todos sentados à mesa, com bom humor, alegria, uma gentileza. E nós projetamos uma família ideal, uma família de anjos. E aí olhamos para a nossa família e temos um choque. E dizemos, meu Deus, a minha família não é isto. A minha família é isto. Esse conflito, essa disparidade de pessoas diferentes. E nós olhamos a família naquele almoço de domingo, olhamos aquela gente, e a gente se pergunta, meu Deus, onde eu vim parar? Houve algum erro no departamento da reencarnação? Que gente esquisita! Que gente diferente! Ah, como eu gostaria de ter reencarnado na família tal. Eu gostaria de ser filha da mãe da minha amiga. E o marido da vizinha, que coisa! O pior é que a vizinha pensa a mesma coisa no marido dela. Então, é a partir disto que nós poderemos construir. Viver feliz em família, o primeiro requisito é aceite a família que você tem, porque, sem querer ser mal educado, é a família que a gente merece. Ou é a família que a gente precisa. É a família que a gente precisa. Vamos ver um diagnóstico que o mundo espiritual faz agora na próxima tela. Lá em nosso lar, André Luiz vai visitar o lar da dona Laura. Vocês lembram? Quem leu o nosso lar aqui? Levante a mão. E lá, dona Laura faz uma radiografia, vamos assim dizer, das uniões afetivas aqui na Terra. Que ela diz que podem ser de 3 espécies. Lá em cima, quase que a gente não consegue nem ler, e foi proposital, porque são as uniões mais raras, das almas gêmeas. Almas gêmeas aqui, entendida não no seu sentido de almas que foram criadas simultaneamente, mas almas que criaram uma identidade tal, um amor tal, que se tornam até
parecidíssimas, pela semelhança de gostos, de afinidades, de tendências, de objetivos. Mas ela diz que essas uniões são as mais raras aqui na Terra. Depois, um grupo um pouquinho maior são das almas o quê? Afins. Tem algumas afinidades. Algumas. Mas o grupo maior, segundo o mundo espiritual, são provenientes das ligações de resgate. Lá em cima, as almas gêmeas e aqui embaixo, as algemas. Onde será que nós estaríamos? Os espíritas, onde estariam? Como os espíritas não são diferentes de ninguém, creio que a maioria de nós estamos no campo das ligações de resgate. Por isso há tanta dor, por isso há tanto conflito nas relações conjugais e nas vivências familiares. Porque aqui há um traço característico que nós vamos ver a seguir. Diz ainda a Dona Laura, naqueles grupos das ligações de resgate, aí a gente vai poder sentir se isso diz respeito a nós. O que é que tem aí? Os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Então, duas características aqui das ligações de resgate. São cercadas por um egoísmo e pela indiferença. Aliás, Érico Veríssimo chegou a dizer que o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. Que é uma característica dessas ligações de resgate e que tanto mal faz às relações. Não ser notado, não ser percebido, não ser tocado, é pior do que ser odiado. Porque quando você é odiado, pelo menos você tem a impressão que a pessoa percebe você. Mas não ser notado é cruel. Por exemplo, quando nós voltarmos aos nossos lares, hoje, amanhã ou segunda-feira, nós poderemos ser recebidos em casa de duas maneiras. A primeira delas, provavelmente vai acontecer com todos nós. Nossa! Ai, que bom que você chegou. Que saudade! Nossa, parece que foi um ano esse congresso. Não vai ser assim? Vai. Mas quem sabe pode ser que ocorra que a gente chegue, entre, fique e ninguém nos note. Nem o cachorro mais abana o rabo para nós. Ou então uma terceira relação, uma terceira situação. A gente chega, eu vou dizer, nossa, já?
ser uma pessoa invisível, ou não enxergar os outros, aqui vamos nos colocar então na posição daqueles que estão se tratando, não estamos apenas olhando o que os outros fazem conosco, mas estamos tendo oportunidade de observar o que nós também provavelmente estamos fazendo. Quantas vezes nós notamos, nós percebemos? Isso é uma decorrência do egoísmo que faz com que a vida fique muito centrada em nós mesmos. Não consegue sair de si para olhar, enxergar, ter uma relação de empatia, se colocar no lugar do outro. Certa feita, um pai me procurou e disse assim: De Luca, descobri que meu filho está usando drogas. O que é que eu preciso fazer? Eu fiz um teste com ele. Eu falei assim: pai, me diga uma coisa. Me fale o nome de 3 amigos do seu filho. Eu falei: não sei. Me fale o nome de um professor do seu filho. Mas não sei. Que time de futebol seu filho torce? Nem sei se ele gosta de futebol. Você já foi a alguma reunião de pais e mestres do seu filho? Não fui. Que banda de rock seu filho gosta? Não sei. Então, acho que o primeiro passo é você descobrir que tem um filho em casa. Não, mas eu trabalho duro, eu acredito. Eu trabalho em 2 empregos, eu acredito. Eu dou do bom e do melhor, eu acredito. Mas precisa estabelecer vínculo, conexão. Amor é conexão. Amor é olhos nos olhos. Amor é fazer com que a pessoa sinta que nós a temos em conta, que ela é importante para nós. Aliás, a palavra importante, que é importar, trazer para dentro de nós. Mas as características dos lares terrestres é de exportar. E o movimento nosso deve ser o de importar, trazer as pessoas para nós, olhar, conversar, falar, brigar. Sim, claro, sem violência, sem desrespeito, mas contestar, colocar limites. Os filhos precisam saber que quando nós colocamos limites, eles sabem que estão sendo amados. Eu sou importante. Tão importante que meu pai vela por mim, minha mãe vela por mim. Eles podem não verbalizar isto, vão nos achar caretas. Eu não sei se careta é uma expressão jurássica, mas no meu tempo se dizia ultrapassados. Pronto. Mas eles vão sentir que são amados. Prosseguindo. Já que estão na Terra encarnados, a base das uniões afetivas são uniões de reajuste, como o plano espiritual vai trabalhar para que isto se resolva. Há 2 questões em O Livro dos Espíritos, que nós vamos examinar agora, que podem nos dar, então, essa pista de como esse assunto deve ser levado adiante. Próximo. Primeira pergunta, questão 913 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta:
Dentre os vícios, qual que pode se considerar o mais radical? Vocês lembram? Dentre os nossos vícios, qual é o mais grave? Egoísmo. Egoísmo. E aí vamos conjugar essa resposta com a questão 775. Quando Allan Kardec pergunta qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. E a resposta foi o recrudescimento do egoísmo, o agravamento do egoísmo. Portanto, qual é o tratamento espiritual, o mais importante tratamento espiritual para a nossa maior doença? Qual é a nossa maior doença? Egoísmo. Emmanuel chegou a dizer que é a hipertrofia do ego. Eu achei tão bonito isto. Não é? Que isso é hipertrofia de ego. Qual é o remédio para tratar egoísmo? Viver em família. E o relaxamento desses laços pode nos colocar em perigo, podem fazer com que a nossa doença aumente. Sobretudo diante desses casamentos mais modernos que se anunciam. Eu tenho um amigo que diz que ele é casado modernamente. Eu perguntei, como é que é? Eu vivo na minha casa e a minha mulher vive na dela. Nós não moramos juntos. Eu disse, por quê? Cada um tem a sua vida, cada um deve ter a sua independência. Sim, eu falei, como é que vocês convivem? Quando eu chego em casa e eu estou disposto, eu ligo para ela. Olá, você está bem hoje? Estou. Vamos sair? Vamos. Aí eles saem, jantam, namoram, e cada um depois volta ao seu lar. Eu falei, então quer dizer que vocês se encontram só quando cada um está bem disposto? Porque eu não sou obrigado a aguentar o mau humor dela. E nem ela o meu. Então, quando eu estou indisposto, cansado, a gente não se vê. Então, vocês percebem? Com todo o respeito, mas a mim me parece uma relação onde o egoísmo é reforçado. Ou seja, eu só quero aquilo que me faz bem. O dia que você não está legal, não está bonita, perfumada, não está bem-humorada, não está afim, eu não te quero. É uma relação de uso. Portanto, no nosso projeto espiritual, encarnatório, todos os nossos esforços devem ser envidados para a gente conseguir viver bem em família. É fácil? Não é. Porque mexe com uma área central nossa, que é o nosso egoísmo. Porque viver em família, toda hora nós somos convidados a sair de nós. Que eu digo às mães. Quantas vezes o nome de mãe é pronunciado no lar num dia? Toda hora ela precisa sair dela. Ela vai fazer alguma coisa. Mãe! É mãe daqui, mãe daqui, mãe daqui. É mãe, é pai. E os homens cada vez mais devem estar entrando, não se limitam mais a cuidar das questões financeiras do lar. Não. Quando chegam em casa,
Ninguém mais tem o direito de ficar calado, ninguém tem mais o direito de entrar, se jogar o corpo no sofá e dizer: não converse comigo, estou cheio, estou com a cabeça cheia de problemas. Não, ninguém mais tem esse direito. Então estamos dentro do lar exatamente para tratar essa nossa maior doença, que é o egocentrismo. E vamos ver de que forma a gente pode fazer isso. Reforçando, então, vocês vejam como é que nessa imagem mostra. Esse homem está de fato enxergando a mulher? Ele está enxergando a ele. A mulher diz para ele: ai, bem, eu estou com uma dor de cabeça. E qual é a conduta dele? Você não sabe da minha. Teve contato aí? Teve conexão? Teve relação? Não. Então, viver em família, feliz, vai exigindo de nós, pouco a pouco, que cada um vá tirando os espelhos sobre si mesmos e comecemos a enxergar o outro, notar o outro. Próximo. Piero Forni, um professor de História, Sociologia de Milão, professor das grandes universidades nos Estados Unidos e na Inglaterra, disse uma coisa essencial, óbvia, mas que a gente esquece. A vida é o resultado dos nossos relacionamentos. Temos que aprender a deixar o eu um pouco de lado, para conviver com mais generosidade, consideração e mais delicadeza. Olha que roteiro bonito que a gente pode sair daqui. Deixar o eu um pouco de lado. Não vai deixar tudo, e nem deve. Nós precisamos do ego. O ego é o que nos faz levantar da cama, ir trabalhar, tomar banho, escovar os dentes, nos arrumar, cuidar de nós. O que está em O Livro dos Espíritos é o excesso de ego, que é o quê? Egoísmo. É a doença do ego, o ego que adoeceu por uma excessiva centralização de si mesmo. Então, essa proposta aqui é a proposta espírita. Vamos deixar um pouquinho o eu de lado. Porque, no fundo, a vida é o resultado dos nossos relacionamentos. Vocês já pensaram nisso? Tom Jobim, de alguma forma, sentiu isso. Fundamental é mesmo amor. É impossível ser feliz sozinho. Ou seja, a minha vida, ela é pautada pela vida de relação. E eu me descubro no outro, me realizo no outro. Por que é que eu estou aqui? Por que é que os oradores estão aqui? Só tem sentido nós estarmos aqui porque vocês estão aí. E vice-versa. Tudo é relação. Ora, se tudo é relação, e o meu grau de felicidade depende de bons relacionamentos, óbvio que eu preciso aprender a me relacionar bem. Porque isso vai aumentar a qualidade da minha vida, o grau de leveza, de felicidade. E, para tanto, deixar um pouco eu de lado e conviver com mais generosidade, consideração e delicadeza. Delicadeza. Veja que coisa importante.
Em que ponto aqui que eu estou talvez desatento? Como é o meu comportamento no lar? Sou uma pessoa generosa, considero o outro. Leve em consideração o outro, leve em consideração as necessidades do outro. Por exemplo, o relacionamento marido e mulher. Uma das necessidades, que eu diria, acho que talvez sejam biológicas da mulher, ela tem necessidade de falar. Não sei por que Deus esculpiu essa necessidade, mas ela precisa falar. E às vezes ela quer falar com o marido. Ela precisa falar. Aconteceu algo na empresa. Ela quer desabafar, ela quer. Olha, eu tive um problema na empresa hoje. Aconteceu isso com o chefe. Ele me falou isto. O marido, que tem uma certa dificuldade de ouvir. Porque o homem, na sua constituição, ele é um solucionador de problemas. O homem anda com uma caixa de ferramenta, ele quer já consertar as coisas. Então, quando a mulher esboça, dizendo que ela está com problema, o homem já quer solucionar aquele problema. Não, você faça isso, você faça aquilo, você pede demissão, você muda de setor, você responde isso para ele. Não, não, não. Não é isso que a mulher quer. Ela não quer conselhos. Ela não quer soluções. Ela quer apenas o quê? Falar. Falar. Então o homem já está sensível. Quando ele percebeu que a mulher quer falar, escute. É consideração. Sente-se no sofá, olhe para ela, pare, largue o jornal, largue a TV, o futebol. E fala assim, diga. Faça aquela cara. E deixa ela falar. Não faça intervenções. Não queira dar conselhos. E de vez em quando, você só diga assim, jura. E depois você fala, e daí? Não me diga. Não passe disso. E deixa a conversa fluir. Depois de 3 horas, ela estará bem calma. E achará você a melhor pessoa, o melhor marido do mundo. Entender a psicologia do outro, a psicologia feminina. As mulheres também precisam entender a psicologia masculina. Se você está andando no carro com seu marido e porventura notar que ele está perdido, não diga isso a ele, que ele vai abrir a porta do carro e te joga. Diga assim, nossa, meu bem, que caminho diferente você está fazendo. E no Natal você deu um GPS para ele. Né? Considerar, ser delicado. Meu bem, pega um copo de água para mim. Veja maneiras de pedir. Vai lá, pega um copo de água para mim. Essa pergunta merece um não. Mas se houver delicadeza na pergunta, meu bem, você pegaria um copo de água para mim? A pergunta exigiria uma resposta também delicada. Gelada, sem gelo. Não é? Levanta e pega. O que custa uma delicadeza? E vá lá, pegue o seu melhor copo. André Luiz fala, e trate os seus familiares como você trata as suas visitas. As que você gosta, evidentemente. Não vai lá, não pegue copo de requeijão, de massa de tomate. Não. Pegue aquele copo, leve com delicadeza. Pequenas atitudes fazem grandes diferenças. Próximo.
Deixar de ser egoísta não é deixar de se amar. Eu preciso continuar trabalhando por mim, me amando, trabalhando pelo meu melhor, para que eu me torne uma pessoa interessante para o outro. A base do amor é a admiração. Se faltar motivos para a gente admirar alguém, dificilmente teremos motivos para amá-lo. Então, quando eu me amo, eu me cuido, ofereço o meu melhor e me torno uma pessoa muito interessante. Não poderemos colocar nas costas do cônjuge uma carência que é nossa. Há uma música do Djavan que eu gosto muito. Aliás, gosto muito das músicas do Djavan, embora não entenda a maioria das letras, né? Ainda bem que acho que não sou só eu. Mas tem uma música dele que diz assim, é linda, a gente canta. Assim, vem me fazer feliz porque eu te amo. O que vocês acham disso? É gostoso, né? Vem me fazer feliz. Gente, cuidado, não embarque nessa. Você só cante, mas não viva isto. Porque o outro tem que me fazer feliz. Tem pessoas que me perguntam, Luca, eu vou casar, o que você acha? Eu pergunto, por que você quer casar? Porque eu quero ser feliz. Eu falei, então não case. Porque se você precisa casar para ser feliz, isso quer dizer que agora você não é feliz. E aí você vai querer casar esperando exatamente isto. Na lua de mel você vai colocar essa música do Djavan lá. Vem me fazer feliz. Ah, mas ele me completa. Ah, então quer dizer que eu sou incompleto? Está faltando alguma coisa aqui? É o outro que tem que vir me suprir? Acho interessante talvez a ideia de não do completar, mas do transbordar. O outro me transborda. Isso ajuda. Isso é maravilhoso. Aí a relação é frutífera. Porque se dois carentes vão se casar, vocês imaginam? Cada um está esperando que o outro nos faça feliz. E aí a relação entra no compasso de espera. Todo mundo com o pezinho atrás. Eu estou esperando ele me fazer feliz. E se ele me fizer feliz, quem sabe um dia eu o farei. Enquanto ele não me, eu não te. Percebe? Enquanto ele não me, eu não te. E aí tem o que? Espera. Tem conflito, tem uma vida empobrecida. Vamos em frente? É preciso pensar que o casamento é uma união de almas imperfeitas. E um casamento perfeito é feito de duas pessoas imperfeitas que se recusam a desistir um do outro. Isso é muito importante. Quer dizer, é a perfeição dentro da imperfeição. Ou seja, é perfeito porque a gente sabe que ainda somos espíritos que estamos nos trabalhando, estamos nos construindo nesse processo pedagógico da evolução. Então nós precisamos tomar cuidado com isso aqui que vai acontecer agora no próximo slide. O perigo das idealizações das pessoas perfeitas. Então nós criamos um ideal na nossa cabeça do homem perfeito e da mulher perfeita. Cada um tem um figurino desse. E às vezes é esse figurino que está fazendo a nossa união ir para o buraco. E a gente muitas vezes está querendo encaixar aquela pessoa dentro daquele molde.
que nós criamos. E as mulheres sofrem muito com isso. Porque quando elas nascem, qual é o primeiro apelido que dão a elas? Princesa. E princesa, princesinha, já dão uma tiara para ela, uns brinquinhos. E a princesinha vai crescendo, se sentindo de fato uma princesa. E quando ela cresce, o que é que ela quer? Quer um príncipe. E quais são as características desse príncipe? Só as mulheres vão me ajudar agora. Lindo, rico, gentil, o que mais? Alto, fiel, tolerante, loiro, precisa ser loiro. O que mais? Tanquinho, sim. Muito bem. Sarado, né? Tarado não, né? Sarado. Mais alguma coisa? Médium. Porque aí ele já capta o que você está querendo, você não precisa nem dizer. Agora eu vou fazer uma pergunta só para as mulheres. Quantos homens nós vamos ter que juntar para dar um desse? Não é? Evidente que nós não devemos nos nivelar por baixo. Mas não é tanta expectativa. Será que um homem desse... Agora vou entrar no universo feminino. Será que um homem certinho desse passa talco antes de dormir? Será? Que mais parece um boneco? Não sei. Não sei. Os homens também têm as suas idealizações. Se bem que homem é mais simples, né? O homem só idealiza duas coisas na mulher. Primeiro, que ela cozinhe igual a mãe dele, né? E o segundo, que ela não fale muito. Veja que também não dá certo. Havia um menino, e talvez seja esse, que ele passava diariamente diante de uma padaria e escutava lá dentro da padaria as pessoas pedindo um pingado. E ele não sabia direito o que era um pingado. E na cabeça dele, pingado era um sorvete. Uma taça de sorvete, com 2, 3 bolas, calda de caramelo, pingando, alguma coisa tinha que pingar. E ele tinha uma vontade de entrar na padaria para pedir esse pingado. Mas ele ia acompanhado por um funcionário da casa, que não deixava ele entrar. Um dia, esse funcionário faltou. E o menino falou assim: é hoje que eu vou comer o meu pingado. Ele juntou um dinheirinho, umas moedinhas e entrou dentro da padaria, todo orgulhoso, estava até tremendo de nervoso. Sentou e falou para o balconista: eu quero um pingado.
E logo ficou imaginando aquele sorvete, 2 bolas, calda de caramelo, chantilly, cereja, tudo pingando, sabe? Aí vem o balconista e traz para ele o quê? Café com leite. Pingado aqui em Uberlândia também é café com leite, não é? Ou leite com café, não sei direito. Aí quando ele olha para o café, ele falou, não, eu quero um pingado. Aquele sorvete, 2 bolas, calda de caramelo pingando. Uma coisa falou assim, não, isso aqui é o pingado. Café com leite? É. Falei, mas isso aqui eu tenho em casa. Então, gente, nós precisamos tomar cuidado com os nossos pingados. Aquele homem lindo, maravilhoso, rico, loiro, tanquinho, sarado, médium, é um pingado. Você tem lá em casa. Próximo. O que é que de fato alicerça um bom relacionamento? O poeta Rubem Alves disse que nós, ao lado do regime jurídico do casamento com separação de bens, nós precisamos ter um casamento também com separação de males. Então não vamos deixar que o nosso mau humor, os nossos traumas, os nossos conflitos, a nossa carência, o nosso egoísmo contamine a nossa relação. O outro não é um vaso sanitário onde a gente joga o lixo do nosso mau humor, da nossa irritação. O outro é um vaso sagrado, onde a gente deve depositar as flores do nosso afeto. Vamos tomar cuidado com isto. E que haja, segundo a escritora Marta Medeiros, nesta relação mais consistências do que inconsistências. Nós aqui, em nosso livro, Pensamentos que Ajudam, nós relacionamos aquilo que, segundo Marta Medeiros, poderia alicerçar um bom relacionamento. Ela diz assim, isto é bom para quem está querendo também transformar a sua relação e encontrar um parceiro. O que de fato alicerça um bom relacionamento são as afinidades. Essas afinidades não podem ser raras. É preciso que haja alguma coisa em comum. As visões de mundo, essas visões não podem ser radicalmente opostas. A cumplicidade, que é aquele entendimento quase telepático, quando um olha para o outro e só no olhar um já entendeu tudo o que o outro está sentindo. A alegria do compartilhamento, um não pode ser o inferno do outro. É vontade de ir para casa, porque lá eu vou encontrar um céu e não um inferno. Mas ser também este céu, isto alicerça um relacionamento. A admiração mútua. As críticas não podem ser maiores do que os elogios. Porque se há algo que mata a relação, são as críticas. Sobretudo aquelas feitas na presença dos filhos ou dos amigos. Então precisamos aumentar o número de elogios. Quando a gente recebe elogio, isso é um combustível para o dia todo, para a semana toda, às vezes para o mês todo. E principalmente o que alicerça um relacionamento são as amizades. Sem boas conversas, não há futuro.
Rubem Alves diz assim que se você quer saber se de fato deve ou não se casar com uma pessoa, você tem que olhar para ela e pensar: eu estou disposta a conversar com essa pessoa até o fim da vida? Se você responder que sim, case. Se você achar que não vai ter conversa até o fim da vida, evite. Porque o que nutre o amor, sobretudo, são os diálogos, as conversas, as trocas, as falas, os olhares, os toques, os elogios. E há lares que se transformaram em túmulos. Há lares que são frios, gélidos, contrariando até a própria etimologia da palavra lar, que vem, na sua raiz lá mais profunda, vem de lareira, que deve ser algo acolhedor, quente. Então precisamos aquecer o nosso lar. Próximo. Uma vez me perguntaram numa palestra, De Luca, eu estava falando sobre vida após a morte. E uma das pessoas na plateia levantou e perguntou se existe vida depois do casamento. Né? Eu acho que sim. Claro que sim. Um psicólogo italiano, Valerio Albisetti, fala que o maior problema do casamento é entender que o casamento é um ponto de chegada e não um ponto de partida. E então é fácil a gente lembrar como éramos antes do casamento e depois do casamento. Como eram as nossas palavras antes do casamento? Como é que a gente chamava um ou outro? Vocês lembram disso? Faz tanto tempo assim, né? Hã? Bem, meu tesouro, o que mais? Amor, é isso? Benê, paixão, minha vida, meu docinho, meu anjo, o que mais? Vai, vocês estão muito frios, vai. Meu docinho de coco. Chuchu? Não, chuchu eu não sei se é muito elogio, não. Vocês gostam de chuchu? Bom, e depois? Eu já casei, já conquistei, ela já é minha, ele já é meu, eu não preciso fazer mais nada, e aí então, como é que chama o outro? Né? As roupas que a gente usava antes, naquela fase de namoro, vocês lembram essa expressão, namoro? Alguém tem dificuldade, os mais novos aqui? Porque lembra como era antigamente? Como é que começava a relação? Tem gente mais antiga, falou uma coisa, flerte, olha que coisa. Depois do flerte, ia para o namoro, depois do namoro, noivado. Tem algum noivo aqui ou não? Temos noivo na plateia ou não? É uma espécie em extinção. Então, depois do noivado vinha o casamento, depois do casamento vinha o quê? A união sexual. Não é isso? Hoje,
A gente já sabe como começa. Mas naquela fase do namoro, as roupas que a gente colocava, como eram essas roupas? Eram as melhores que a gente tinha. Terno 120, linho 120, né? Casimira pura, olha que coisa, né? A gente procurava vestir o melhor que a gente tinha. Depois do casamento, vai dormir com umas roupas, camiseta de político. Nossa, isso destrói qualquer relação. Os cabelos, quando acordava, aqueles cabelos, surpreender a mulher de bob. Ainda se usa o bob ou não? Não usa mais, né? Isso é coisa passada. Então, a ideia qual é, gente? Nós continuarmos a namorar. Nós continuarmos a conquistar. Nós continuarmos a nos tornarmos interessantes, atraentes, gentis, dóceis. Claro que haverá dias em que a gente não estará 100% assim. Por isso que a Marta Medeiros, ela dá um índice muito interessante. Ela diz assim, compatibilidade plena é delírio. Não existe. Mas o amor requer ao menos uns 65% de consistência. Eu não sei de onde ela tirou os 65%, mas eu acho razoável. Porque há mais consistência do que inconsistência. Então não vamos esperar aquele modelo ideal, mas ele pode ser melhor do que tem sido. Próximo. O amor é uma conquista de todos os dias. Esse casal completou 40 anos de matrimônio. Eles estão vivendo na roça uma situação financeira muito difícil. Ele desempregado, vivendo de algumas plantações, mas completaram 40 anos. A mulher pensou, eu não posso deixar esse dia em branco. Eu preciso comprar algum presentinho para o meu nego. Mas não tem dinheiro. Eu vejo ele lá que gosta de fumar o seu cachimbo. Nem fumo ele tem. Mas eu vou fazer alguma coisa. E ela foi para a cidade. E como não tinha dinheiro, e para arrumar dinheiro, ela foi num salão de beleza e vendeu os cabelos dela. Pode cortar tudo, moça. Ganhou um dinheirinho. E com aquele dinheirinho ela comprou um fumo. E foi feliz para casa. Quando ela entrou, o marido olhou para ela, tomou aquele susto. Meu bem, o que é que você fez com o seu cabelo? Meu amor, você sabe que hoje é dia do nosso aniversário de casamento e eu quis comprar um presentinho para você e a gente não tinha dinheiro, então eu vendi o cabelo que eu tinha
e comprei aqui esse pacotinho de fumo para você pitar o seu cachimbo. Ele olhou. Ai, meu Deus. E ele também estava com um presentinho do lado. Falou, pois é, meu bem, que coisa. Eu vendi o cachimbo para comprar um pente para você. A felicidade de uma família depende da nossa disposição. Em si preciso for vender o cabelo e o cachimbo. Que sejamos capazes desses gestos, que tenhamos a coragem de amar, como esse casal teve. Um beijo no coração de todos.